Boa noite a todos. Já vamos começar nosso estudo de Josué, o final do capítulo 5 e o capítulo 6, uma das partes talvez mais conhecidas, mais fascinantes e mais importantes desse livro tão rico sobre a conquista da terra de Canaã. Ok, hoje Josué capítulo 5 e 6, nesse trecho aqui que trata da conquista de Jericó, essa primeira batalha na terra de Canaã. O povo já teve algumas batalhas no caminho, algumas vitórias impressionantes, especialmente contra os reis Og e Seon na Transjordânia. Mas agora que eles atravessaram o Rio Jordão, chegaram à Terra Prometida. E é muito importante essa primeira batalha. Eles precisam confiar em Deus, diferente da postura dos pais deles 40 anos antes, aqueles espias que tinham medo de gigantes e que convenceram o povo a não entrar na Terra Prometida. Eles precisam de uma vitória aqui. Deus vai mostrar seu poder de uma forma inédita aqui. Também essa batalha é importante para estabelecer a confiança do povo em Josué. Já prometeram lealdade a Josué, já sabem que Deus está com ele, que Deus está comunicando com ele, que ele abriu acesso para atravessar o Rio Jordão, semelhante ao milagre de Moisés e o Mar Vermelho. Mas agora eles precisam ver essa vitória de Josué para saber que a estratégia que Deus passa para ele é realmente algo que vem do Senhor e que Deus vai continuar entregando os inimigos nas mãos dos israelitas. Eles chegaram à terra, poderiam ter chegado talvez de uma forma oculta, escondido, atacando alguma aldeia na periferia do território, mas não. Eles entraram bem no meio, atravessaram o Rio Jordão, entre o Mar de Galileia e o Mar Morto, bem no meio do território, num lugar visível, e vão atacar primeiro uma cidade bem fortificada e grande. Eles não vão atacar alguma aldeia pequena e indefesa. E Josué já era um guerreiro experiente. Inclusive, ele foi comandante do exército na primeira batalha, logo depois da saída do Egito, antes de o povo chegar no Monte Sinai. Então, ele já tem experiência ao longo desses 40 anos, especialmente no começo e no final da peregrinação do povo. Mas não vai ser sua capacidade como guerreiro, ou sua estratégia, ou sua força que vai dar a vitória aqui. E sim, a confiança em Deus. De fazer uma coisa que não faz nenhum sentido em termos de estratégia militar, mas que vai dar a vitória porque vem da vontade de Deus. Deus vai entregar a cidade nas mãos dos israelitas. É um trecho bastante importante, como falei. Agora vamos partir para as leituras e as perguntas. Aqui no capítulo 5, a partir do versículo 13, começamos aqui uma conversa que parece que continua no capítulo 6. Eu não vejo aqui uma separação entre 5 e 6, por isso que eu coloquei esse trecho tudo junto. Então, lendo aqui da Nova Almeida Atualizada. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: "Você é dos nossos ou dos nossos adversários?" Ele respondeu: "Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar." Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: "Que diz meu senhor ao seu servo?" O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo." E Josué fez assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: "Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas.
quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Ok, um trecho bastante interessante aqui. Vamos partir para as perguntas. A pergunta número 1 para Jonathan. Como a pessoa que apareceu a Josué se apresentou? Como príncipe do exército do... Ok, como príncipe do exército do Senhor. Que ele aparece com essa espada na mão. E uma coisa que eu achei interessante aqui, Jonathan, você percebeu no versículo 14, quando Josué pergunta, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele fala, eu não sou nenhuma coisa nem outra. Obviamente, o príncipe do exército do Senhor está favorecendo Israel. Mas ele não pertence a Israel. Ele está acima. Então, ele não pertence a nenhum partido, a nenhuma nação, a nenhum grupo. Ele domina sobre todos. Então, ele domina sobre Israel e sobre Jericó, mas ele não pertence a nenhum dos dois. Achei muito interessante a maneira que ele respondeu a essa pergunta. Mas afirmando ser, eu sou príncipe do exército do Senhor. E Becca, o que deduzimos sobre essa pessoa, especialmente considerando o que acontece no versículo 14 e 15? A gente acha que é uma manifestação divina, né, que pode ser o próprio Cristo, porque Josué se prostra, adora, e ele não rejeita essa adoração. Ok, muito bom. Obviamente, essa pessoa foi o próprio Senhor, não corrigiu Josué quando ele adorou. Sabemos em outras situações, anjos corrigiram João no livro do Apocalipse. Pedro, Paulo, Barnabé, todos corrigiram pessoas que tentaram adorá-los, mas essa pessoa não corrigiu, e ainda mais pediu para tirar as sandálias, a mesma coisa que Deus havia feito com Moisés no deserto 40 anos antes disso. Então, aqui trata realmente do Senhor. Possivelmente Cristo, eu acho uma boa probabilidade, por causa de várias outras referências nessa ideia de aparecer uma pessoa divina, mas onde dá para olhar e enxergar, sabendo que ninguém nunca viu o rosto do Pai, mas Jesus já apareceu várias vezes, fez carne, andou aqui na Terra, mas parece que apareceu várias outras vezes no Antigo Testamento desta maneira. Ok, pergunta número 3. Vamos para Brasília. José Pedro, o que o senhor ordenou para que tomassem a cidade de Jericó? Isso, é que eu estava aqui com a tela na Bíblia, porque essa pergunta eu vou ter que responder ela lendo os versículos de 2 a 5, uma coisa que me chamou muita atenção, porque tem todo um ritual a ser executado aí, e me chamou bastante atenção esse ritual, porque o Senhor exigiu que fizesse de uma forma. E se o povo mostrasse de uma certa forma um cansaço, ou preguiça, ou fizesse pela metade, ou faltando alguma parte, provavelmente o Senhor não daria essa conquista ao povo, né? Então eu vou responder aqui com base no que eu falei, que é os versículos de 2 a 5 do capítulo 6. Deixa eu só ler aqui para os irmãos, de 2 a 6. Então o Senhor disse... Estão me ouvindo, né? Sim, sim. Tá, né? Sim. Então, eu vou ler na NVI, porque é o linguajar que eu gosto de ler também na AA, que é a Almeida atualizada. Mas essa versão na NVI, a gente entende com mais facilidade as palavras. Ok. Então, vou ler. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias.
7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas, Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então, o ritual que deveria ser feito seria esse aí, que por exemplo, os homens de guerra iriam armados à frente, a arca no meio e uma retaguarda atrás, o povo teria que marchar durante uma volta durante 6 dias, e no 7º dia havia 7 voltas, e a trombeta bem alta, e o povo gritando para poder acontecer o que o Senhor prometeu, por intermédio da figura do anjo lá que apareceu dando as instruções. Ok, muito bom. E assim, realmente, esse procedimento... Eu achei uma coisa interessante nesse ponto, José Pedro, eu até acho que a tradução da NVI é um pouquinho superior no versículo 2. Na NAA, que eu li já no começo dessa parte do estudo, diz, olha, estou entregando em suas mãos. E no que você leu aí, falou, entreguei nas suas mãos. Que parece que é mais correto no sentido de algo já feito. Então, obviamente, Deus ia entregar, porque eles ainda têm que passar por todo esse procedimento, mas foi uma coisa determinada. É parecido com Salmo 2, que fala sobre a coroação de Jesus, do Messias. E Deus disse, trata como se fosse já feito 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Então, quando Deus determina uma coisa que vai fazer, de qualquer jeito vai cumprir, ele pode usar até o passado para falar sobre o futuro. É uma coisa certa e determinada aqui. Obrigado, Zé Pedro. Agora, outra coisa? Pode falar. Não. Ok. Vamos então para a leitura dos próximos versículos aqui e depois mais algumas perguntas. Versículo 6. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse, levem a arca da aliança e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. Ok, então, os primeiros 6 dias dessa procissão aqui. E agora, a pergunta número 4, para Bruno, descreva essa procissão que rodeava a cidade. Bem, os sacerdotes eles iam à frente, tocando trombetas de chifre de carneiro, seguidos pela Arca da Aliança, e depois os guerreiros. Todos marchavam em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia, por 6 dias. Ok, exatamente. Tem os homens de guerra na frente,
e depois vem os trompetas, a Arca da Aliança e outros homens na retaguarda. Já comentei sobre isso em outro estudo, que em algumas situações a arca vai na frente, mas muitas outras vezes a arca tem essa proteção de estar no meio, ou talvez estar no meio para proteger todos. Dá para ver nos dois sentidos, porque essa arca representa o trono do Senhor, a presença de Deus no meio do povo. E a pergunta número 5, Léo, qual foi o som ouvido durante os primeiros 6 dias? O som das trombetas. Ok, e somente esse som. Ele explicitamente falou, vocês não gritem nesses 6 dias. Vão ficar quietos. Só trombetas soando continuamente ao longo dessa procissão cada dia. Ok, agora vamos ler um pouquinho mais e tem várias outras perguntas ainda. Começando no versículo 15. No 7º dia, madrugaram a romper da manhã e, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo, gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito a Arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Destruíram totalmente a fio de espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Ok, agora sobre esse trecho, a próxima pergunta para Benita, como o procedimento do 7º dia foi diferente dos outros dias? No 7º dia, eles rodeavam a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, Josué falou para todo o povo gritar. Ok, exatamente. Agora é 7 vezes, e não somente uma vez cada dia. E quando isso aconteceu, Deus cumpriu a parte dele e as muralhas caíram. Não foi por causa do som das trombetas ou do grito das pessoas, mas uma ação divina que fez as muralhas caírem para o povo entrar, tomar a cidade e destruir tudo que tinha nessa cidade. E a pergunta número 7 para José Pedro, quais foram as instruções sobre, primeiro, as pessoas de Jericó? Era para fazer o quê com essas pessoas? Seriam destruídas. Exatamente, matar todos. E a família de Raabe? Seriam poupados. Ok, aqui temos a única exceção àquela primeira ordem que ele deu, de matar todos. E as coisas condenadas? Era para ficar longe e que não se apossassem delas para não serem destruídos. Ok, exatamente. Também seriam destruídas. Acho que estou ocultando um pouquinho a resposta aqui. Também seriam destruídas aqui e não era para ninguém ficar com essas coisas. E os metais preciosos que encontrassem? Por serem sagrados, deveriam ser levados para o tesouro, pois pertencem ao Senhor. Ok. Deixa eu fazer um comentário a mais aqui, que não estava nas perguntas, mas eu acho interessante esse conceito. Coisas condenadas. Se fosse uma coisa de tecido, por exemplo, seria destruído, queimado. Acaba com isso. Mas essas coisas de metais usadas talvez para enfeites, talvez para ídolos, imagens deles, essas coisas seriam levadas para o tesouro do Senhor
E são as coisas usadas até para equipar o tabernáculo, mais para frente, o templo do Senhor. Até lembrando que no deserto, o povo levou um monte de ouro e prata que receberam dos egípcios, pessoas idólatras, e com certeza algumas dessas coisas até com imagens de idolatria, mas são levadas para o tesouro do Senhor. Só que para essas coisas serem utilizadas, precisam ser purificadas. E a purificação de metais foi feita por fogo. O fogo ia tirar qualquer impureza e deixar agora a possibilidade de utilizar para uma coisa boa. Agora, deixa eu fazer um pequeno comentário. Quando eu respondi essa pergunta, quando eu vi que pois pertence ao Senhor, eu pensei da seguinte forma, ver se eu pensei errado ou se faz sentido. Por exemplo, quando diz aqui que pertence ao Senhor, por ser coisas sagradas, esse povo se apossaram desses metais, mas eles não foi eles que o fizeram. Eles encontraram ele na natureza, né, que é uma coisa que Deus criou, né? E eu pensei por esse lado. Eu pensei errado ou faz algum sentido? bom, até faz um sentido, embora eu não sei se o ponto é tanto a origem da coisa como o destino da coisa. Que essas coisas pertenceriam ao Senhor. E parte do ponto nisso é que nada do espólio na primeira batalha pertence a eles. Parte da ideia aqui parece ser a ideia de primícias. Como cada ano nas colheitas e safra da produção agrícola, as primícias sempre pertenciam ao Senhor. Sempre dava o que saía primeiro para Deus. Então, quando eles entram na terra de Canaã, tudo que dá para aproveitar da primeira batalha é para Deus. Nada fica para eles. Nas outras batalhas, eles vão poder dividir os espólios e cada um vai ficar com despojos de algumas coisas, mas na primeira batalha não. Então parece que a ideia aqui de pertencer ao Senhor aqui são como se fosse a primeira oferta destinada ao Senhor. E somente as coisas que dá para purificar. Sim, pode falar. Obrigado. Ok. Obrigado, era só isso mesmo. Ok, deixe-me completar essa ideia com uma coisa de 2 Timóteo capítulo 2. Eu quero começar aqui no versículo 19, onde ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então, a ideia aqui desses utensílios na casa de Deus, ele está falando sobre nós. E dizendo o quê? Nós fomos purificados para ser utensílios de honra na casa do Senhor. E como que aconteceu essa purificação? Num sentido, nós tivemos que passar pelo fogo, como os metais preciosos lá em Jericó, passar pelo fogo para tirar toda a impureza, para assim sermos adequados, preparados para ser usados na casa do Senhor. Então, quando nós pensamos sobre a igreja como casa do Senhor, a igreja é composta de pessoas purificadas. E assim, essa purificação é uma coisa radical, uma coisa que dói. O fogo que tira toda a impureza de nós exige, assim, sacrifício da nossa parte. Mas, desta forma, podemos ser vistos como utensílios para honra na casa do Senhor. Então, só completando um pouco a ideia aqui dessas coisas ofertadas ao Senhor no Antigo Testamento. Ok, pergunta número 8. Josias. O povo foi obediente a essas instruções? Sim, o povo foi obediente de uma forma notável mesmo, algo especial. Cada ordem foi seguida à risca. Ok, muito bom.
E nisso nós vamos frisar depois a questão da fé obediente aqui. Mas realmente, eles se mostraram obedientes a isso. Podemos deixar uma ressalva que vem no capítulo 7 sobre uma pessoa que foi desobediente. Mas aqui ele comenta de modo geral sobre a obediência da nação de Israel, a ordem que Deus deu. E antes das próximas perguntas, mais uma leitura, e depois eu volto para Jonathan com a pergunta número 9. Mas deixe-me ler primeiro, do 22 ao 27. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Ok, sobre esses versículos, Jonathan, pergunta número 9. Quem foi enviado para tirar Raabe e sua família de Jericó antes da destruição de queimar a cidade? Os 2 espias que ela tinha ajudado. Exatamente. Os 2 homens que ela ajudou, aqui diz que eram jovens. Eu não me lembro de ter visto isso quando falou sobre a missão desses 2, mas aqui descreve como jovens. A tradição é que um deles casou com Raabe. Sabemos que ela, de fato, casou com um israelita e entra na linhagem de Jesus Cristo, mas não sabemos se foi, de fato, um desses que casou com ela. E pergunta número 10, Beca, qual foi a maldição pronunciada contra qualquer pessoa que reconstruísse a cidade de Jericó? Quem reconstruísse Jericó perderia seu primogênito ao lançar os fundamentos e seu filho mais novo ao colocar os portões. Exatamente. Então já uma maldição para qualquer pessoa que fizesse isso, como ele apresenta no versículo 26. E vamos ver um pouquinho mais sobre isso num dos desafios, e agora vamos passar para os desafios da noite. Bruno, você foi sorteado com o primeiro dos desafios. Eu falei para prestar atenção nas palavras empregadas no capítulo 6 e utilizar esse texto para ilustrar o conceito da graça de Deus e a fé obediente dos seres humanos. O que você achou sobre isso, Bruno? Bem, essa história nos mostra que a vitória veio pela obediência, não pela força humana. Deus deu Jericó a Israel, mas eles precisavam seguir as instruções fielmente. E isso ilustra, né, a necessidade da fé e da graça de Deus para a salvação, mas assim como os israelitas tiveram que confiar na palavra de Deus e obedecer a ele para poder vencer Jericó, nós também precisamos confiar na graça de Deus e obedecer a sua vontade para poder alcançar a vitória espiritual. Ok, exatamente isso. E por isso que eu falei de uma ilustração. Porque essas doutrinas no Novo Testamento, da necessidade da graça e da fé obediente, são óbvias. Nunca a parte do homem vai ser tão grande ou tão importante como a parte de Deus. Mas, quando Deus estende a sua graça, ele coloca condições. E se não cumprir as condições, foi José Pedro que comentou que se não fizessem, Deus não ia entregar para eles essa cidade. Então, a necessidade da fé obediente para receber o que Deus oferece de graça. É de graça. O homem está só estendendo a mão para receber um presente.
Mas se não estender a mão, se virar as costas, se mostrar falta de desejo, obviamente Deus não entrega. Então aqui Deus entregou, deu a cidade para eles, mas eles tiveram que cumprir a parte deles. E pergunta número 12, Josias, a maldição do versículo 26 foi cumprida? E explique. Sim, ela foi cumprida. A gente consegue ver lá em 1 Reis 16:34, que fala que durante o reinado de Hiel, em Betel, ele reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, seu filho mais velho, Abirão, morreu. E quando terminou e colocou as portas, seu filho mais novo, Segube, morreu, conforme a palavra que o Senhor havia falado por meio de Josué, filho de Num. Assim, a profecia foi cumprida exatamente como Josué havia declarado. E, no caso, esse rei, Léo, perdeu seus filhos ao tentar reconstruir Jericó, confirmando a seriedade da palavra de Deus e que Deus agiu na hora ali. Muito bom. Só uma pequena observação aqui, Josias. Ele não é o rei. Ele foi a pessoa que edificou Jericó. Acabe, eu coloquei aqui para contexto os versículos antes disso, que estamos falando aqui sobre o que aconteceu durante o reinado de Acabe. E ele foi a pessoa de Betel que fez isso, que edificou a cidade. Eu acho interessante também, tantas figuras importantes nessas escrituras que nós nem sabemos os nomes. Não sabemos os nomes dos 2 espias que foram para Jericó, por exemplo. Mas aqui sabemos o nome do homem que tentou construiu Jericó, nome dos 2 filhos que morreram por causa disso, mostrando que mesmo 500 anos depois da profecia, Deus não esqueceu da sua palavra. A maldição pronunciada por Josué foi cumprida, nesse caso de Hiel, o Betelita. Aqui nós encerramos nosso estudo de Josué 6. Semana que vem, se Deus permitir, capítulo 7 e 8, uma lição aprendida na conquista de Ai. É uma lição importante que o povo precisava.